horas. Aqui quem fala é Tatiane Pugalima, redatora do portal Momento Saúde. Hoje é o último dia de fevereiro e nós vamos falar um pouquinho de fevereiro laranja em combate à leucemia. E para isso, nós vamos ter uma pessoa muito especial aqui conosco, que é o Isaac. Ele vai contar um pouco do seu testemunho de como ele sobreviveu à leucemia. Nós estamos conversando muito sobre esse assunto e ouvindo muito nas redes sociais, porque a filha do Roberto Justus, a Fabiana Justus, veio a público e ela tem mostrado dia a dia o que tem acontecido com ela, o que uma simples ida no médico, como pode acontecer com qualquer um de nós, para se falar um pouquinho, tava com uma dor e tal, e realmente ficou no hospital. Então, quantas pessoas a gente conhece que já passou por isso? Se você conhece alguém que tá lutando contra um câncer, ou aquela pessoa que não sabe o seu diagnóstico, ou que ela está fazendo os exames, ou você é familiar de alguém, por favor, compartilhe essa live com as pessoas das ONGs também, para a gente divulgar um pouquinho do que é, né, a leucemia. Então, vou falar um pouquinho para você sobre o que é a leucemia, né? As causas de fatores e risco a gente não sabe. A gente só sabe que algumas coisas, né? Histórico familiar, radiação, exposição a certos produtos químicos, isso vai fazer com que você tenha mais uma predisposição para ter uma leucemia. Os sintomas, né, e o diagnóstico, às vezes é um sintomas bem comum, gente. Um sintoma de fadiga, um sintoma de dor ósseo, anemia, tem infecções frequentes. Às vezes pode ter uma perda de peso ou problemas renais. Então a pessoa está tendo muito esses problemas e nós sabemos, né? Nós brasileiros somos daqueles que só vai no hospital quando está em último caso. Então se você está tendo muita fadiga, dor óssea, né? Anemia, ou às vezes você nem sabe que tá com anemia, mas você tá muito cansado, você tá tendo infecções frequentes. Se esse é o seu caso, por favor, gente, não esquece de buscar ajuda, né? Isso, e o Isaac é um cara que ele foi curado. Então a gente sabe, né, que existe a cura. E eu vou trazer ele para falar um pouquinho aqui para vocês de tudo que ele passou. Se você quer saber de todo esse testemunho do Isaac aqui, ó. Boa noite, Isaac, tudo bem? Boa noite, minha amiga. Como é que vai? Tô bem. E você? Gratidão por estar aqui conosco, viu? Prazer todo meu. Sou grato aí estar participando com você aí desse momento. É muito bom aí poder compartilhar aí essa experiência que eu vivi dentro de um quadro muito difícil, mas que por fim, graças a Deus, conseguimos alcançar um milagre. E é isso aí. O Isaac tá aqui, gente, para compartilhar da sua história. Então, vai lá, chama todo mundo para ouvir um pouco desse testemunho. A gente tem ouvido muito, como eu falei no início, né? Toda essa situação da Fabiana Justus. E aqui a gente tem alguém que teve um final feliz, que tá bem, que tá trabalhando, que tá um pouco longe. Fala aí pra gente, Isaac, você tá em que país? Conta para todo mundo aí. Então, minha amiga, nesse momento eu estou em Portugal e também tenho negócio na Holanda. Então a gente praticamente vive viajando dentro da Europa aí a trabalho e também levando essa mensagem para muitas pessoas aí que precisam, né? Podendo encorajar vidas. Então, gente, por isso que eu fiz questão, né, de trazer você aqui. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos aqui no Momento de Saúde. E o Isaac vai contar um pouco do testemunho dele. Então, Isaac, vamos começar, né, como a gente fala, do começo, né? O povo quer ouvir a história lá do começo, de saber como você primeiro descobriu, você é um adolescente, como que você descobriu que estava com uma leucemia? Pois é, essa questão da história é muito interessante. Eu estou vendo aqui na live que chegou uma pessoa aqui e essa pessoa ela viveu também comigo. Só que
diferente, ela teve, né, uma ótica diferente da minha. Foi minha mãe já chegou aí na live. E engraçado que quando ela conta a história, ela tem uma narrativa diferente da minha, dentro do mesmo contexto, mas ela teve uma experiência também com Deus de uma outra forma que eu tive. Então, assim, só antes de começar, mas é bom pontuar isso, como uma experiência dessa envolve as pessoas que estão à nossa volta, né? E cada uma tem uma experiência diferente e tem uma ótica diferente daquilo que se está passando. E nesse momento de enfermidade, não é só você, né? Toda a família, são as pessoas à sua volta que também vivem isso com a pessoa que está sofrendo. No caso dessa jovem que a senhora falou também, que eu estou acompanhando o caso dela, da Fabiana Justus, quantas pessoas estão envolvidas com ela nesse processo, não só ela, né? E cada pessoa tem uma ótica diferente dentro da mesma experiência. Então, isso também é algo que é muito importante, porque quando se vive uma enfermidade, quando se vive um momento de dificuldade, principalmente dentro da área da saúde, não é só a pessoa que está sofrendo, não é só a pessoa que está vivendo aquele impacto. A família também vive. E às vezes a gente olha só para o lado de quem está vivendo a enfermidade, né? De quem está sofrendo a enfermidade. E às vezes um pai, uma mãe sofre até mais do que aquele que está passando por aquele momento. Então, mas para começar, é bom lembrar que já se passaram aí 24 anos desde que aconteceu esse episódio. E, na verdade, a gente vai vivendo a vida e não que a gente esquece, né? Mas num fato como esse que aconteceu com a filha do Roberto Justo, que já é Fabiana, é isso? Isso, Fabiana. Isso. O fato que aconteceu com a Fabiana me fez relembrar de todo o meu processo. Ele está vivo dentro da gente, só que a gente tem aí uma vida, né? É o que eu costumo dizer. A enfermidade, ela vem, é um processo que a gente vai passar por ele, vai vencer, e depois a vida vai seguir normal, né? Então, o caso da Fabiana trouxe de novo à tona tudo aquilo que eu vivi. E eu tive curiosidade de buscar na rede social coisa que eu nunca tive dos médicos que cuidaram de mim naquela época. Depois de quase 25 anos, eu consegui encontrar algumas pessoas que cuidaram de mim no Hospital Hemorrio, lá no Rio de Janeiro. Não sei de qual estado é a senhora. Eu sou de Não posso chamar de São senhora. Paulo. É Senhora, não, nova, nós né? somos todos jovens, estamos todos jovens. Então, esse processo começou lá no Rio de Janeiro, quando eu tinha 15 anos de idade. Só que eu morava no interior do Rio de Janeiro. Não é como hoje, que a gente ainda tem mais um pouco de recurso. Hoje eu fui fazer uma visita no hospital, antes de vir para a Europa, eu fui no hospital fazer uma visita e sempre gostava de ir lá, no mesmo hospital que eu fui tratado, dar uma mensagem de fé para aquelas pessoas que estão vivendo o mesmo processo que eu. Quando eu cheguei, eu vi um hospital totalmente diferente, né? Todo tecnológico, cada ambiente tinha ali computadores, videogames, coisas que na minha época não existia. Né? Então, foi uma época que realmente a gente não tinha muita tecnologia e até mesmo a medicina não estava tão avançada quanto hoje. Então, foi um momento muito difícil, ainda mais vindo do interior, na minha cidade, não tinha tratamento para esse tipo de situação. Foi aonde, devido passar por alguns sintomas, sofrer alguns sintomas, como febre, tontura, muito vômito, e depois começou a sair muito sangue pelo nariz, sangue pela gengiva. A minha família começou a ficar preocupada, porque, além de todos esses sintomas, começou a aparecer manchas roxas no meu corpo, sem que eu tivesse tomado nenhum tipo de pancada. Né? Foi aonde fomos para o médico, e o médico viu que era algo grave, que não podia ser resolvido ali na nossa cidade. Eu já cheguei no Rio de Janeiro, já constatando, fiz um exame chamado mielograma, e esse exame constatou que já havia 73% já do sangue tomado de células cancerígenas. Então, constatou que havia uma leucemia aguda mieloide, e o tipo da doença era M3, é isso que eu me lembro. Então, são muitos anos, ainda vou buscar. Isaac? Você tinha quantos anos na época?
habilidade, né? Não, não, pode falar. Pode falar. Porque assim, é muito legal Então, isso, porque como você era um adolescente, né? Eu sei que você era um adolescente, mas aí para as mães entenderem também, né? Como foi sim. sua vida, né? De adolescente, esse tratamento, né? Até porque esse tipo de enfermidade não escolhe idade, mas a faixa etária dos adolescentes era muito grande, pelo menos na minha época, eram muito jovens, muito, dentre aí os de 12 aos 18 anos, era disparado. E na época eu tinha 15 anos, isso foi no ano de 2000, e naquele período eu conheci muitos jovens ali na mesma enfermaria, né, na mesma ala, que estavam sofrendo com a mesma enfermidade. Pessoas assim, de uma idade mais avançada, havia muito poucas. Era realmente uma doença que pegava ali na faixa ali, até dos 30 anos, a gente via muitas pessoas ali que passavam por esse processo. Então, na verdade, quando eu cheguei no Hemorrio já com esse laudo de 73% do sangue tomado já do câncer, eu já comecei imediatamente o tratamento. Na primeira semana já comecei o tratamento pesado de quimioterapia, tanto que em 20 dias eu já estava começando a perder os cabelos já, porque foi uma quimioterapia muito forte. E foi uma experiência marcante, porque além de ter convivido com muitos jovens, e eu fiquei internado por muito tempo, fiquei basicamente entre idas e vindas ali, uma média de 8 a 9 meses ali, convivendo no hospital. Então eu vi muita gente partir, muitos jovens morrer. Alguns morreram do meu lado, alguns morreram no mesmo quarto do que eu. Às vezes dopado de remédio, eu via só movimentos, assim, muito na madrugada, e quando acordava pela manhã, procurava um amigo, e ele já havia falecido naquela madrugada. Então foi uma experiência muito marcante realmente, porque além de sofrer esse processo da enfermidade, né, que não é fácil, você já tem que passar por tudo isso, você ainda tem que enfrentar, né, tão novo, essa realidade aí de ter pessoas ao seu lado morrendo, e isso também acaba te trazendo uma maturidade muito forte, né, e uma força muito grande para vencer alguns obstáculos da vida. Então, muito novo, eu tive que enfrentar isso, não escolhi, né, foi Deus que permitiu passar por esse processo, e desde o início a gente sempre acreditou, né, minha família principalmente, sou filho de pastores, sempre acreditaram que, independente da palavra da medicina, a gente se fortalecia na palavra de Deus, né? Então a gente se fortalecia na fé, e não tinha outra hipótese ali a não ser a cura. Só focava nisso, só pensava nisso. O povo da minha cidade também é um povo, né, que meu pai e minha mãe na época trabalhavam com rádio, radialista, então eles eram muito conhecidos na cidade. Eu também era muito conhecido porque eu era vendedor de doces. Eu vendia doces no comércio, então eu comecei vendendo doces de porta em porta, e depois eu já tinha uma fabriquetazinha de doces vendendo já para as mercearias e mercados. Então eu desde novo, eu sempre fui muito envolvido ali com o povo da minha cidade, então foi um alastro muito grande desse processo. Todo mundo ficou sabendo, fizeram camisa, fizeram campanha de oração e campanha na rádio, e mandavam ajuda para mim, para a gente sobreviver ali naquele momento no Rio de Janeiro, porque eu não conhecia ninguém. Morando no interior, indo para a capital, né, sem dinheiro, sem recurso. Então eu sou muito grato a Deus e pelo povo da minha cidade. O povo da minha cidade foi um povo que me abraçou, era o povo da evangélica, era o povo da Igreja Católica, era o povo espírita. Se você, para a época, por ser uma época que não existia rede social, não tinha esse movimento, essa corrente tão veloz que nós temos hoje, né, de alcançar milhões e milhares assim, de uma forma tão rápida, foi algo tremendo naquela época, né? Tanto que isso me fez também ser bastante conhecido ali na minha cidade, além de ter os pais que eram muito conhecidos, acabou que a minha figura se tornou uma figura conhecida, né? E esse processo me proporcionou a conhecer pessoas muito especiais ali que cuidaram de mim em oração. Então, o que a gente traz de lição e de aprendizado num processo desse, né? Além de ter sofrido uma notícia tão brusca como essa, a gente
traz a lição que Deus tem um propósito em qualquer situação da nossa vida, por pior que ela seja. Quantas pessoas eu vi se convertendo? Quantas pessoas eu vi que largaram a vida que estavam vivendo e diziam assim para minha família: olha, eu estou orando pelo seu filho, se ele for curado, eu vou voltar para Jesus. E foram dezenas de pessoas. Tanto que fizemos um culto em ação de graça que deu milhares de pessoas na nossa cidade e muitas almas se renderam aos pés de Jesus. Então, assim, foi algo muito tremendo. Eu estou resumindo uma história que durou aí, na verdade, o meu tratamento intensivo foi do mês de maio de 2000 até o mês de novembro, dezembro de 2000. Então foi esse período todo de internação. Só que depois ainda teve um processo longo de tratamento. Não foi tão simples Até assim. remissão, né, Isaac? Né? Até remissão é uma Isso. caminhada. Quando o médico disse assim para minha mãe na época, né? Olha, a gente vai fazer um exame, a gente está vendo que ele está se recuperando bem. E chegou para ela e falou assim: olha, a gente não está encontrando mais nada, parece que ele entrou em remissão, a gente não encontra mais célula cancerígena. Minha mãe já soltou um glória a Deus ali, já agradeceu. O médico: calma, minha senhora, calma, a senhora está muito empolgada, não vai assim. E assim, né, para a família receber uma notícia dessa, já recebe como se tivesse curado, na verdade, né? E para a gente que estava esperando tanto em Deus ali uma palavra positiva, só recebia palavra negativa, né? Eu, por muitas vezes, passei mesmo pelo vale da sombra da morte, pela reação da quimioterapia. A senhora sabe bem o que a quimioterapia faz com o paciente, né? Então, eu tive muitas infecções, eu passei muitos, eu cheguei ao ponto de ter feridas na boca, de quase ter a boca apodrecida de ferida, de corpo. Então, assim, foi momentos que realmente eu tive que superar ali na fé, na garra, na vontade mesmo de vencer. Eu via pessoas querendo desistir, muitos jovens querendo pular do 8º andar, que é o andar que eu estava, porque não suportava aquele momento da quimioterapia. A quimioterapia, além de dela destruir o seu corpo, ela destrói o seu psicológico, o seu emocional. A pessoa sente um desejo de se matar, a depressão invade, em todo momento a minha mãe do lado, orando e mandando versículo bíblico na minha cabeça. Ela forrava um papelão no chão, que não tinha espaço, não tinha lugar para acompanhante ficar naquela época. E ela ficava do meu lado em todo o tempo, com a mão dada e repreendendo aquele espírito maligno, porque a gente estava num ambiente pesado. Um ambiente de hospital é um ambiente pesado. Então, ali, em todo momento, opressão, né? Opressão, ela repreendia o espírito da morte. Por isso que é importantíssimo você estar em um momento como esse, entender que você não está num momento qualquer, você está num momento de batalha, de guerra. Espiritual. Não é tão Muito simples mais assim contra como parece. físico, é contra principados e potestades, né, Isaac? É uma Não luta é que é tão simples espiritual. como as pessoas acham. As pessoas acham que é simples. Não, é só uma enfermidade. Você não entende. Muitas vezes a pessoa não consegue entender que entrou em uma guerra muito grande. E ali é uma guerra realmente do bem contra o mal. E o mal, como é que ele alcança você? Primeiro, você já está com enfermidade, ponto. Então você já está afetado em uma parte do seu corpo. Depois ele quer afetar seu emocional. Afetando o seu emocional, ele consegue acelerar o processo da destruição ou aceleração da enfermidade. E assim, é simples assim. Quando você se entrega... Ele quer colocar... O inimigo quer colocar incredulidade no nosso coração. Fala, não, você não tem mais vida, você não tem mais história, você não sabe o depois, você já viveu tudo que tinha para viver. E a gente ouve muitas dessas histórias, gente. O quanto você tem que blindar a sua mente, o quanto você tem que estar preparado para essa batalha, para estar emocional. E olha, Isaac teve uma mãe guerreira que batalhava ali em oração, que estava do lado dele, e isso é muito importante. Por isso que o Isaac lançou, né, nesse vídeo que ele fez, pesquisa lá depois no feed dele, que é colocando o nome das pessoas para orar. Porque quando a gente ora pelas pessoas, a gente está cuidando dela espiritualmente, a gente está falando, Senhor,
a pessoa não vai dar conta, mas o senhor tá com ela, né? E eu tenho uma pergunta aqui, viu, Isaac? Olha, gente, fiquem à vontade, pode perguntar. A gente tem mais de 115 pessoas já aqui na nossa live, hein, Isaac? Ó, o André perguntou assim, ó, o que você falaria para alguém que acabou de saber do seu diagnóstico de câncer? Então, é justamente isso que a gente está falando. O que eu falaria dessa? Pronto, negativo. Dificilmente você vai chegar para o diagnóstico de câncer e vai sorrir. Seu semblante vai ser abatido, você vai receber seta naquele momento, porque você está entrando num momento novo da sua vida, é algo novo que você vai viver, e algo incerto. Você não sabe o que te espera. E o que as pessoas ao seu redor vão dizer, o que as notícias vão dizer, o que as matérias vão dizer, é sempre o pior. Então, nesse momento, você tem que blindar primeiro o seu coração e segundo elevar sua mente ao alto. Porque ele levou sobre si todas as nossas dores e eu sempre pensava nessa palavra. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre suas pisaduras fomos sarados. Eu entendia que eu estava naquele processo, mas que a enfermidade que estava sobre mim, Jesus já havia levado sobre a vida dele na cruz, e ele venceu a cruz. Se ele venceu, eu também posso vencer. Eu sempre fui um cara que eu passei por um processo, mas eu nunca pensei em morte. Nunca pensei em morte. Eu sempre pensava em vida. Eu já pensava em sair dali e comprando a minha motinha. Eu sempre gostei muito de moto. E eu desde novinho sempre gostei de moto. Eu com 12 anos já tinha comprado aquelas mobiletezinhas de pedalar assim. E eu já pensava, eu tinha essa mobiletezinha. Eu falava, quando eu sair do hospital, eu vou comprar uma moto melhor para mim. Eu sempre pensava no futuro, um futuro brilhante, um futuro melhor. O que eu digo para uma pessoa que está passando por um processo? Eleve seus olhos sempre para cima, olha sempre para o alto, olha sempre para um futuro de vitória, um futuro de milagre, um futuro brilhante. Assim você consegue vencer. Porque se você olhar para o agora, acabou. Se você olhar para o hoje, para o momento que você está vivendo, você se entrega. E o problema das pessoas é olhar para o agora. Nesse momento, você tem que ser futurista. Eu costumo dizer, no momento de enfermidade, de dificuldade, de processo, olhe sempre para frente. Porque isso nos traz esperança. Olhar sempre pelo que você almeja, pelo que você sonha, vai trazer esperança para você. Então, primeiro passo, não desanime, não perca nunca a sua fé e sempre olhe para frente. Porque a vitória está ali, está na frente. Passou por essa muralha. Depois desse muralha é que está o seu milagre. É o que Deus falou para Moisés. Mete o cajado, estenda o cajado sobre as águas. Lá vai se abrir. E do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. E está do outro lado. É só esperar o tempo de Deus. Tem o processo da travessia. O processo da travessia é um processo que você não sabe se o mar vai fechar, você não sabe se o inimigo que está vindo atrás vai te alcançar, você não sabe qual é o inimigo que está esperando do outro lado. A ordem é só marchar. Que Deus falou, marcha. E marchar não é para trás, marchar é para frente. Então, essa é a ordem de Deus, olhar para frente, olhar para o que vem. E a vitória é nossa, sempre. Então, não sei se tem mais pergunta aí, mas eu O posso Kairós de continuar. Deus, né, Isaac? O Kairós de Deus é diferente para cada um. Cada um passa por um processo diferente. Só que a gente tem duas fases, né? Como você falou, de pensar no futuro ou a gente começar a ser vítima da situação e ficar lá e ficar se afundando e ficar. Então, nessa hora é a hora de renovar a mente. Falar, não, olhar para pessoas, gente, que vão te encorajar, olhar para pessoas que estão curadas, olhar para pessoas que têm uma nova vida. Então, essa é uma dica que eu queria deixar para vocês. Por isso que eu estou trazendo o Isaac aqui hoje, porque ele é a prova vida de que Deus pode curar. E naquela época a É isso mesmo. medicina era muito atrasada, né?
Aquela época, a medicina, se a gente for olhar hoje, os tratamentos de químio, de rádio, era muito atrasada, gente. Hoje a gente vê o quanto tem evoluído os medicamentos, os tratamentos, tanto a área, como o Isaac falou, tecnológica do hospital, o ambiente hospitalar. Hoje em dia a gente tem muitas casas de ajuda, né, perto dos hospitais de câncer. Tem muitas comunidades aqui no Momento de Saúde, a gente sabe que tem muita ONG que ajuda as pessoas, que ajudam as famílias, porque como você falou, né, Isaac? É um processo familiar, né? Então imagina, você tinha irmãos na época também? Sim, tem uma irmã e ela era muito novinha também na época e teve que, pronto, ver os pais, né, tendo que sair, deixá-la. Então envolve a família toda. É um processo que não é só você que sofre, não é só a pessoa que enfrenta esse dilema, esse momento de dificuldade, sim, toda a família. Então a palavra principal nesse momento, se fortaleça em Deus e com a sua família, porque são eles que estarão do seu lado. São as famílias. Pessoas, Deus vai levantar pessoas até que você nem imagina e não conheça. E foi isso que aconteceu muito. E Deus cuida, viu? Deus cuida, Deus cuida. Ao ponto de eu nunca ter visto uma pessoa e essa pessoa chegar no hospital e olhar para mim e falar assim, não sei, Deus mandou eu vir aqui para orar por você. Deus me mostrou você num sonho e falou, vai no hospital, tal, tal, tal. Chegou um homem lá, da minha cidade. Ele não sabia ler nem escrever. Isso aí foi algo mais louco que eu vi na minha vida. Aquilo eu nunca mais ouvi algo assim. Ele não sabia ler nem escrever. Na época não tinha GPS. Não existia GPS. É verdade, é verdade. Uhum. Não tinha, não. Se tinha, era aqueles grande que usava, sabe? Lembra daquele? Sei lá, Não nem existia. bússola a gente tinha, né, Não Isaac? existia porque aquele celular tijolão lançou naquele período no Brasil. Nem foto tirava É do que eu, celular tijolão. Não, Isaac. Então não existia GPS. E tinha uma moça na nossa cidade que fazia faculdade lá no Rio de Janeiro. Na nossa cidade não tinha faculdade na época, então ela foi fazer faculdade no Rio de Janeiro. E foi essa moça que recebeu a minha e a minha mãe na casa dela. Deu mais ou menos a hora do almoço, é a hora que os crentes gostam de visitar a casa do outro. Né? Esse irmão... Comer, crente gosta de comer, viu, gente? Ou é almoço, é café da tarde, ou janta, né, Isaac? Esse irmão lá da minha cidade chegou lá na casa dessa mulher, lá no meio, num lugar escondido, batendo palma no portão. Quando minha mãe olha, minha mãe reconheceu esse irmão. Falou assim, ô irmão, o que o senhor está fazendo aqui? Ele, minha irmã, eu vim lá de Itaperuna, que era a minha cidade, Deus mandou eu vir aqui para orar para o seu filho. Esse homem, minha mãe falou, pronto, conhecia ele, abriu a porta para ele, perguntou, deu algo para ele beber, deu algo para ele comer, ele estava realmente assim, ofegante. Irmão, como é que você chegou aqui, minha irmã? Foi Deus que me trouxe aqui. E eu acredito, porque não tinha GPS, ninguém nem sabia onde essa mulher morava. E ele começou a orar por mim, e naquele momento ali eu senti, me deu uma ânsia de vômito, eu comecei a jogar algo para fora. Então, assim, Deus vai levantar pessoas no meio desse processo. Isso foi algo assim, muito chocante para mim, porque eu sabia que aquele irmão chegou ali enviado por Deus, não tinha outra explicação. E todo aquele movimento ali de oração e tudo, eu percebi que realmente eu estava vivendo um ataque mesmo, não só físico, mas espiritual muito grande. Porque o projeto do inimigo é que no meio da enfermidade, porque Deus permite a enfermidade, a gente tem que ter consciência que a gente vive hoje no mundo, que quem coordena, quem rege o mundo é Deus. Então Deus permite a vida como Deus permite a morte. Tá? E a gente está fadado a isso, a gente tem que ter maturidade para entender como funcionam as coisas. Mas eu estava vivendo um processo, por permissão de Deus, mas existia ali também no lado negativo da coisa, que o inimigo queria realmente ceifar. Só que existia um plano de Deus muito grande. Que esse plano de Deus, pronto, hoje, 25 anos depois, estou eu aqui, não sei, olha quantas pessoas vão ser alcançadas por essa mensagem.
E quantas pessoas já foram alcançadas por essa mensagem? Porque hoje eu estou aqui na Europa, estou focado na minha vida profissional, mas até os 32, 33 anos, a minha vida foi falando da minha história. Eu não Legal, tinha Isaac. outra vida, eu não tinha outra vida a não ser falar o que Deus fez na minha vida e abençoar a vida de outras pessoas. Aí eu pedi permissão ao Papai do Céu para me poder cuidar um pouquinho da minha vida, porque eu estava abençoando a vida das pessoas e eu mesmo estava ficando para trás. Porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre gostei de fazer a obra de Deus e sem receber nada em troca, porque eu já havia recebido a minha vida de volta. Para que eu queria mais alguma coisa? E eu sempre fui um cara que sempre gostei de trabalhar. Desde os 10 anos de idade eu trabalho. Então eu falei para Deus, Senhor, deixa eu cuidar um pouco da minha família, dos meus filhos. Foi aonde eu parei com essas viagens, congressos e tudo, e foquei. E graças a Deus a minha vida profissional está caminhando muito bem, porque estou debaixo da mão de Deus e debaixo da bênção de Deus. Mas durante muito tempo da minha vida, quantas pessoas foram edificadas com a minha história? Então existia um projeto. Isso também é resposta para quem está querendo saber o que eu faço, né? Como vai ser? Descansa, porque o que Deus tem para fazer na sua vida não é só para a sua família, não é só para transformar a sua vida, é para transformar a vida de muitas pessoas. E nesse momento dessa live, né, parece que não, mas existem pessoas que estão vivendo, passando por esse processo que já está no limite, que já estava pensando realmente em desistir, entregar os pontos, porque há momentos que quando uma resposta chega e não é aquilo que esperamos, quando vem aquele laudo que a gente está na expectativa de ser algo que não vai melhorar, vai mudar e não vem, a gente desanima, a gente realmente pensa em se entregar. Mas só que a última palavra não é do médico, com todo respeito à medicina, e eu respeito muitos médicos. Só que, no meu caso, surpreendeu os médicos. Então eu tenho autoridade em dizer que, por mais que os médicos saibam o que estão falando, porque eles estão falando algo que realmente você está vivendo. Que tem gente que debate com o médico, eu já vi gente debater. Nem tudo é espiritual. Tem gente que leva tudo por espiritual, ainda mais quem é servo de Deus. Quando o médico fala, eu não aceito, está repreendido. Meu amigo, você tem todo o direito de não aceitar e de repreender. Só que o médico está dizendo algo que realmente está acontecendo com você, e ponto. Agora, o Deus que você serve tem poder de surpreender o próprio médico. E eu fiquei feliz em saber esses dias que uma das médicas que cuidou de mim é uma esposa de pastor, que 25 anos depois, na época, ela era residente, e eu descobri que ela é esposa de pastor, uma serva de Deus. Pronto. Você vê como são as sabe, coisas. Isaac, um ponto que você falou muito legal e muito importante, porque também quando a gente vai só para o lado da fé, essa semana a gente ouviu a gente fala, é um testemunho, né? De uma pessoa que falou: não, eu vou só buscar oração na igreja, eu vou só em tal lugar. Não, gente, para isso Deus colocou os médicos. Então, o Isaac está aqui falando que ele foi curado porque ele aceitou o tratamento do médico. Então, isso é importante, a gente orar, mas confiar, pedir para Deus direcionar qual que é o médico, qual que é o hospital, qual é o tratamento, mas não desistir do tratamento. A gente vê muitas pessoas também, eu queria encorajar você hoje que está falando: não, eu vou desistir do tratamento, eu não aguento a rádio, eu não aguento a químio. O Isaac está falando, ele tinha mais de 70% do corpo já, e eles podiam falar: não vou fazer nada porque, olha, não vai dar certo. Então, assim, gente, confie no amanhã, confie naquele procedimento que o doutor vai fazer com você. Aguarde, é um processo. O Isaac falou, foram 9 meses dentro de hospitais. A gente sabe que tem pessoas que ficam muito mais tempo, né? Mas é o Kairos de Deus, é onde Deus quer trabalhar em você. O Isaac vindo aqui conversar hoje, não foi só a vida dele que impactou, de uma cidade, de um povo, de uma nação. Então, quando Deus coloca algo em você, porque Ele sabe que você vai ser capaz de honrá-lo. E muitas das vezes é muito difícil para nós carregarmos isso sozinho, né? Mas Deus, Ele vai Ele vai levantar pessoas, igual o Isaac falou. Olha, a médica, a história dessa médica hoje, a história das pessoas que ele conviveu lá. Então é muito lindo ver a história, né, Isaac? Os outros capítulos. Quando a gente está vivendo naquele capítulo turbulento, na tempestade. Gente,
Tempestade vem desvastando, mas ela passa. Então, eu não sei qual que é a tempestade que você está enfrentando hoje. Eu não sei se você está num leito de hospital, se você é familiar de alguém, mas a gente está aqui para te encorajar, para falar, olha, Deus tem muito mais para você. André colocou aqui, ó, que possamos olhar para nossos irmãos doentes e orar mais por eles. Então, que a gente possa também levantar pessoas de oração, de intercessão, de capelania, levantar mais obreiros para visitar em hospital, doar um pouquinho do tempo, né, Isaac? O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Isso é importantíssimo. A gente ficava feliz quando alguém ia no hospital levar uma palavra de fé. Você não sabe como uma palavra pode levantar uma pessoa, né? A gente sabe que uma palavra muda tudo. E você tocou num ponto aí muito crucial, né? Que a pessoa, quando principalmente quem conhece a verdade e quem crê em Deus, tem que ter a maturidade para entender que Deus tem posicionamento dele, mas existem os médicos que seguem um protocolo. Então a gente tem que respeitar esse protocolo. Eu já vi muita gente dizer assim, e que morreram, tá? E é uma coisa séria. Falar assim, eu não vou aceitar o tratamento porque Jesus já me curou. E morreu. Então, assim, o que é? Todo milagre demanda de um processo. Jesus, quando curou aquele cego, ele disse para ele, vai, levanta-te, lava-te, colocou o lodo nos olhos dele, lava-te no tanque de Siloé. Então existiu um processo, faça a sua parte, vai até o tanque de Siloé e se lave. Se ele fosse um maluco, ele ia dizer para Jesus assim, mas olha, o senhor está na minha frente, eu já recebi meu milagre. E como é que eu vou chegar no tanque se eu não enxergo? Jesus falou, meu amigo, faça a sua parte, em outras palavras, né? Faça a sua parte e eu faço a minha. Qual é a sua parte? Respeitar o processo, respeitar o tratamento. Você tem. Quando o médico disse assim, olha, a gente não está encontrando mais nada no sangue. A doença é remitível. Eu já disse para minha mãe, ô Glória, estou curado. Minha mãe disse, não, senhor, eu creio na tua cura, você está curado, mas você ainda tem que passar pelo restante do tratamento. E foi doloroso. Esse ainda foi, eu vou dizer para você, não foi forte, porque depois veio uma quimioterapia via oral, naquele período era assim, a gente ia tomando um remédio via oral, que dava um mal-estar na gente, mas era mais leve, já não havia cabelo mais e tudo mais, mas tive que enfrentar durante 3 anos essa quimioterapia via oral, não foi assim simples. Todo mês eu tinha que estar no hospital, bater um ponto e o médico fazer exame. Todo mês. E ele disse para mim, olha, daqui 3 anos, se a doença não voltar, você já pode se considerar curado. Aí deu 3 anos depois, eu voltei lá no hospital, ele falou assim, olha, não posso liberar você ainda, porque teve casos que voltou depois de 5. Só depois de 5 anos. Aí eu voltei depois de 5 anos. E ele virou para mim e falou assim, depois de 5 anos, olha, ainda não pode, porque teve casos que voltou depois de 5 anos. Tá? Eu falei, doutor, assim está ficando difícil. Eu já estou curado. Ele falou, calma, eu só posso liberar você depois que cumprir o protocolo. Depois de 12 anos. 12 anos. Que eu recebi aquela palavra lá atrás. Isso foi em 2012 para 2013. Foi que fecharam o meu prontuário. Então, eu lembro até hoje o número, 20.476, que era o número do meu prontuário. Uau. Hoje, se chegar lá e falar 20.476, eu acho que não encontra mais, porque já foi arquivado, já não existe mais esse paciente registrado no hospital. Mas, do ano 2000 até o ano de 2012, 2013, ainda existia, porque eu ainda não era considerado pela medicina curado. Mas eu já sabia da minha cura, eu já era convicto da minha cura. Só que existia um processo. É onde as pessoas não querem respeitar, não querem aceitar. Então, nem tudo a gente tem que espiritualizar, né, gente? Nem tudo a gente tem que falar não, se Deus falou, está falado, eu vou fazer dessa forma. Deus falou, está falado, ok. Mas respeite a autoridade que Deus demandou, que são os médicos. É a maior autoridade para cuidar de quem está em quê?
Tanto E que Deus é nesse respeita os processo, médicos, né? mas só para Uhum. finalizar, tanto que Deus respeita os médicos, que um dos seus discípulos era médico. Então, Sim, você já Lucas. viu. E quantas É, vezes ele chamou o Lucas para estar com ele? Então, é legal a gente assistir The Chosen, que mostra, né, uma versão para a gente tentar imaginar a Bíblia, porque a Bíblia às vezes não tem detalhes. Mas a gente fala, se ele chamou o Lucas, que era um médico, para estar com ele, é porque Jesus também precisava de médicos, para mostrar para a gente que a gente precisa dos médicos. E todo o conhecimento que é dado ao homem é porque Deus permitiu, né? E nesse processo, Isaac, você estava falando, pensando assim, né? Deus tratando a ansiedade, Deus colocando vocês lá no hospital para falar do amor dele para tantas pessoas que precisavam, para encorajar famílias. Então eu falo, gente, se Deus colocou você aonde você está hoje, é para você ser usado por ele. Então aproveite esse processo e nunca, é o que eu falo para as pessoas, não fica reclamando. Eu sempre falo assim, ora assim, falo, Senhor, me ajuda, me capacita. O que o Senhor quer me ensinar? O que eu posso melhorar ao meu redor? Então a gente vê muitas pessoas aqui no Momento de Saúde que estão vivendo essa batalha diária. Como o Isaac falou, anos, gente. Imagina, né? Quanto difícil para ele, um adolescente ir lá, né, Isaac, você estudando e tudo, e falar, não, vamos para o hospital, que é longe. Você falou que morava longe. Quantos quilômetros, mais ou menos, Isaac, do dava hospital? uns 360 quilômetros, dava mais ou menos umas 5, 6 horas de viagem. Uau, Sim, Isaac, era bem longe, então bem longe. longe, longe. E foi assim, um período de muitos anos tendo que ir. Tive muito apoio também na época, né, da Secretaria de Saúde da minha cidade, disponibilizava carro para levar, porque muitas vezes o médico me liberava, né? Olha, você fez, dizia, você terminou agora uma sessão de quimioterapia, normalmente essa sessão durava aí uns 10 dias mais ou menos, tomando medicamento direto, foi eu acho que 7 ou 8 sessões mais ou menos. E esperava um pouco para ver como é que ia ser a reação, né? Quando ele via que eu estava mais ou menos legal, ele falava, agora eu vou te liberar uns dias para você ir para a sua cidade. Só que normalmente era bate e volta. Eu chegava na minha cidade, ficava 2 dias, já passava mal, e já tinha que voltar. Pegava algum tipo de infecção e tudo, e já tinha que voltar. Porque o povo da minha cidade era um povo que estava orando, como eu te falei. Quando descobria que eu estava na cidade, minha casa ficava cheia. E ali não adianta. Era abraçava um, abraçava outro e já pegava uma infecção, uma bactéria, alguma coisa, já tinha que voltar para o hospital correndo. E a prefeitura já ficava ligada quando eu chegava, né? Já tinha um carro me esperando para trazer e outro para me levar. Mas foram períodos difíceis, foram. Mas foi um período que eu cresci muito e me senti muito amado, querido, saber que eu não estava sozinho. A melhor coisa para quem está passando e para os familiares é a pessoa que está vivendo esse processo se sentir querida, se sentir amada. Porque o amor também cura, né? O amor vence, o amor cura. Então, é muito importante nesse momento se abraçar a pessoa. Porque quando a pessoa enfrenta a enfermidade, ela fica questionando muito. Por quê? O que eu fiz de errado? Você fez o bem? Então, esse questionamento você não tem que trazer para você. Aceite o processo, vença ele, abrace com as pessoas que te amam, que você vai vencer, você vai alcançar, você vai chegar no final. Por quê? Ah, mas existe uma estatística. A mortalidade é alta. Ah, é impossível. Meu amigo, essa palavra impossível, ela está lá no dicionário, cada um abraça ela da forma que achar que tem que abraçar. O impossível para mim, eu não trago essa palavra para a minha vida. Desde aquele momento que eu passei por aquele processo, eu sabia que eu estava na mão de Deus, que eu estava na mão daquele que resolve. Se era para a vida, é porque tinha um propósito. Se era para a morte, também era um propósito. Tudo Deus tem um propósito. A gente tem que se desprender daquilo que nos traz medo, daquilo que nos coloca para baixo. Se desprenda, se coloca na mão de Deus, você vai estar no lugar mais seguro. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está no melhor lugar do mundo. Você pode estar num palácio, se fora da vontade de Deus, você vive numa turbulência, você vive desculpa a palavra, mas num verdadeiro inferno. Eu conheço pessoas que vivem num palacete, têm dinheiro para comprar o que quer,
mas a vida é uma tormenta. E eu vejo pessoas que vivem na simplicidade, mas está sempre no céu, sempre feliz, sempre sorrindo, porque está no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Naquele momento era o Hemorrio, era um centro, era um hospital especializado para doenças hematológicas. Estava eu ali, no meio de pessoas aidéticas, no meio de pessoas com anemia falciforme, no meio de pessoas com leucemia aguda, leucemia crônica, com vários tipos de doença, cada um pior do que o outro. Ali era o meu centro da vontade de Deus. Eu estava me sentindo no melhor lugar do mundo, porque eu estava descansando em Deus. Então, não importa o vale que você esteja passando. O vale foi chamado de vale da sombra da morte. Mas você não tem que temer, porque Ele está contigo. A sua vara, o seu cajado é que te consola. E assim que você tem que levar a vida. Leve a vida sempre sabendo que você está no centro da vontade de Deus. Assim tudo fica mais fácil, né, doutora? E sabe que você falou, é um dos versículos que eu mais amo. Nada é impossível para Deus. Então, gente, não tem assim impossível. Nós que nos limitamos, como você falou, não, impossível está no dicionário. Muitas vezes a gente se apega naquilo e fica naquilo. Só que quando a gente coloca no centro da vontade de Deus, é o extraordinário de Deus, de deixar Ele agir. E aí ele vai lá e ele nos levanta, ele coloca pessoas, ele coloca no nosso coração assim, um poder, uma intrepidez que ninguém acredita. Tá aqui, acho que é sua mãe, né, Luciene? Com glória a Deus por sua cura. A que mais está falando, a que mais fala é ela. Nossa, que linda! Sua mãe é linda, ó. A próxima vez eu vou chamar, ó. Eu gosto de chamar as mães também para dar testemunho aqui. Ela fala melhor que eu, meu filho. Essa é Ó, top. tá super convidado, ó. Pessoal que tá falando, gente, a live vai ficar salva. Essa live depois, ela vira podcast, ela vai no nosso YouTube. Então, quem tá entrando agora, eu sei que tem muita gente entrando agora, a gente tem mais de 120 pessoas aqui conosco. Fiquem tranquilos, porque vai ficar salvo sim para vocês entrarem, né? Muita gente falando, você é um milagre. A Neuza falando, Deus vai curar minha irmã que luta contra esse mal. Nós cremos sim, viu? E aí, a sua mãe tá dando risada aí, ó. Mas eu gosto, né, de pôr as mães aqui. É muito bom. Tá aberto aqui nosso canal. E, gente, esse canal é para encorajar você também. E quando você quiser vir aqui dar seu testemunho e falar, eu venci o câncer, eu venci tantas doenças que a gente trabalha aqui, ou aqueles que lutam, né, com doenças crônicas, autoimunes. E é propósito. Esse, para mim, também, Isaac, virou um propósito. Eu também já passei por diversas coisas nessa vida. Deus já me curou. Eu sou um milagre para estar aqui também. E por isso que eu aproveito o tempo para poder mostrar, né? Trazer pessoas, trazer médico, conectar pessoas para falar, olha, esse Deus é maravilhoso. O André perguntando aqui, ó. Você tem falado nas igrejas, palestrado, fala para nós. E, não, quem está perguntando? O André. O André, já fiz muito, André. Já viajei muito, já viajei. Hoje eu vivo no exterior, na verdade eu fui conhecer a Europa fazendo a obra de Deus, né? Palestrando, e depois acabou que falei, vou vir morar nesse lugar. Né? Surgiu a oportunidade de vir morar aqui. Mas foi por muitos anos da minha vida palestrando, e eu penso num futuro não muito distante, já me reorganizar e começar dentro de um formato diferente, levar essa mensagem de fé para muita gente, que eu sei que precisa. E quando você está falando de propósito, de chamado, né, que hoje você exerce dentro dessa forma, levando essa palavra de fé através das suas redes sociais, isso é uma missão que Deus te deu. Isso é uma missão que você tem. E o fato de você disponibilizar parte do seu tempo para isso, você já está colaborando não só para o reino de Deus crescer, e também para a palavra de fé ser levada para as pessoas. Então, você pode ter certeza, que às vezes a gente pensa que a gente faz pouco, né? Mas pode ter certeza, você está sendo um instrumento muito útil para abençoar a vida de pessoas através das tuas redes sociais e através do teu tempo
que você tira aí, não sei se é toda semana, né, que você faz esse trabalho de Nossa, live. Isaac, o ano passado foram mais de 60 lives. Teve semanas que eu fazia 3 lives, 4 lives. Então, esse ano a gente tirou férias em janeiro. Estou voltando agora em fevereiro, mas já estou com uma agenda bem lotada. Se você ver a lista de pessoas para fazer live, diversos assuntos, diversos médicos, diversas pessoas. E gente, é algo, ó, usar o quê? Celular, né? Usar o quê? Tem a voz, igual sua mãe gosta de falar bastante, o Isaac fala super bem. Quando eu vi seu vídeo, eu falei, uau, meu, esse cara fala super bem. Já atingiu quantas pessoas seu vídeo, né, Isaac? Já viralizou. Ah, tá quase 2 milhões de pessoas. Então, 2 milhões de pessoas Não, com aí um tá vídeo. 1,8 milhões Quanto tempo, no vídeo, né? Isaac, né? Pouco tempo ali, 1 minuto que você falou e impactou tantas pessoas. Então, gente, use as mídias sociais para falar do amor de Deus, para falar do seu propósito. Tem tanta gente que fica aqui perdendo tempo. E assim, foi algo tão extraordinário, assim, né? Direcionado mesmo por Deus, porque eu sempre tive rede social há muito tempo, mas sempre, nunca fui de estar ali fazendo conteúdo e tudo. Aí, de uns meses para cá, eu comecei a gravar algumas mensagens motivacionais, alguma palavra, gravando meus stories, mostrando as coisas aqui do meu dia a dia. E quando eu tomei nota da história dessa moça, eu praticamente revivi a minha história, né? E foi onde eu trouxe aquela mensagem. E eu nunca